Bom dia, meus alunos do sexto ano da manhã e do sexto e sétimo ano do EJA. Vamos agora introduzir um novo conteúdo. Isso mesmo, um novo conteúdo, porque a gente já concluiu o conteúdo da origem humana. Trabalhamos a teoria do criacionismo, a teoria do evolucionismo de Charles Darwin, bem como a evolução dos homonídeos, do primeiro homonídeos, que foi Homo habilis, depois Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens sapiens, que segundo os cientistas, o Homo sapiens sapiens é a nossa espécie humana. Enfim, trabalhamos sobre o surgimento das aldeias, das primeiras cidades neolíticas que surgiram às margens dos rios, como, por exemplo, no Egito, as primeiras cidades que surgiram na margem do rio Nilo, na Mesopotâmia, Tigres e Eufrates. Concluindo esse assunto, vamos dar início agora ao assunto do povoamento na América. Isso mesmo, das primeiras pessoas que habitaram o continente americano, em especial a América do Sul, em ressalva ao Brasil, certo, minha gente? Mas antes disso, eu vou falar sobre uns estudos de um arqueólogo chamado Donald e Tom Gray, dois arqueólogos, Donald e Tom Gray. Eles eram dos Estados Unidos. E em 1974 eles descobriram um fóssil de uma mulher na região da Etiópia, na África, que viveu há cerca de 3,2 milhões de anos. Baseado nesses estudos, eles chegaram à conclusão que os primeiros povos que habitaram aqui a América saíram da África, se espalharam para a Europa, para a Ásia e depois chegaram aqui na América, no continente americano. Então, eles desenvolveram duas hipóteses de povoamento. A primeira hipótese é aquela defendida pelo Estreito de Bering, ou seja, o que é isso, professor? O que é Estreito de Bering? Bom, minha gente, há alguns milhões de anos atrás, o mar baixou o nível e formou um pedaço de terra. Quando ele formou esse pedaço de terra, foi denominado de Estreito de Bering, esse pedaço de terra. Então, esses povos partiram da África, atravessaram a pé esse Estreito de Bering, que é essa faixa de terra que fica na Sibéria, que é na Rússia, e no Alasca, nos Estados Unidos. Fica entre a Sibéria e o Alasca. E atravessando esse Estreito de Bering, depois de muitos e muitos anos, eles chegaram aqui na América, no continente americano. Outra hipótese é da Oceania, em que esses povos atravessaram o Oceano Pacífico em pequenas embarcações bem primitivas e chegaram depois de muito tempo aqui na América. Enfim, ainda sobre o trabalho do arqueólogo Walter Neves, em 1999, que é um arqueólogo brasileiro, descobriu o fóssil de uma mulher na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, aqui no Brasil, que viveu há 11.500 anos atrás. Essa mulher ele batizou por Luzia. Baseado nisso, eles fizeram muitos estudos sobre como era a feição de Luzia, como era o rosto de Luzia, e descobriram que era um rosto bem arredondado, olhos amendoados, e tinha a boca bem grossa, ou seja, descobrindo que Luzia era de origem africana e ao mesmo tempo australiana. Certo tempo depois, Nied Guidon, que era outra arqueóloga, descobriu na região do Piauí, no sítio arqueológico Pedra Furada, Pedra Furada, que havia restos de carvão e de madeira naquele sítio arqueológico. Ela defendeu uma tese de que habitou alguma certa comunidade nesse sítio arqueológico por encontrar carvão, restos de carvão e de madeira. Só que muitos estudiosos ignoraram essa tese de Nied Guidon, dizendo que esses restos de carvão ou de madeira eram de incêndios florestais. Mas tempos depois, outros pesquisadores se aprofundaram nesse assunto de Nied Guidon e descobriu que ela estava realmente com razão e que aqueles restos de carvão e de madeira foi uma certa comunidade que habitou ali sim há 33 mil anos atrás ou há 58 mil anos atrás. Então a tese de Nied Guidon foi realmente aprovada. Bom, minha gente,
Isto é uma pequena introdução sobre o povoamento do continente americano, em ressalva América do Sul, falando mais sobre o Brasil, certo, minha gente? Quais foram realmente os primeiros povos que habitaram aqui? Sabemos que, através dessa tese, os cientistas defendem que esses povos surgiram da África, saíram da África e, pela a teoria do Estreito de Bering ou da Oceania, chegaram aqui na América. Isso são as hipóteses criadas pelos cientistas, certo, minha gente? Então, assim, através dessas hipóteses, os cientistas acreditam que o povoamento do continente americano se deu de uma migração originada da África, ou que as pessoas vieram pelo Estreito de Bering, que era uma faixa de terra entre Rússia e Estados Unidos, ou que veio pela Oceania, atravessando o Oceano Pacífico em pequenas embarcações. Enfim, é um trabalho, é um estudo baseado muito no estudo dos arqueólogos, porque tem que estudar os fósseis, analisar quantos anos eles viveram, há quantos anos eles viveram aqui na Terra, para se basear e criar novas e mais novas hipóteses e teorias. Então, minha gente, o nosso exercício é sobre essa questão do povoamento. Eu estou explorando em questões a hipótese do Estreito de Bering, a hipótese da Oceania. Eu estou falando sobre o fóssil de Luzia, que foi encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, pelo arqueólogo Walter Neves. Estou falando também sobre a tese de Niede Guidon, que ela encontrou carvão e madeira no sítio arqueológico Pedra Furada, no Piauí, aqui na região do Nordeste. E estou falando também sobre um fóssil encontrado na região da Etiópia, na África, por dois arqueólogos, Donald e Tom, que são dos Estados Unidos. Donald e Tom, eles são dois arqueólogos dos Estados Unidos. E em 1974, eles encontraram na Etiópia, que é lá na África, um fóssil de uma mulher que viveu há 3,2 milhões de anos. Então, o nosso exercício, a princípio, trabalha sobre isso aí, mas na próxima aula vamos nos aprofundar mais e mais sobre essa teoria de povoamento. Então, chegamos à nossa conclusão que aqueles nativos, por exemplo, que Pedro Álvares Cabral encontraram aqui no Brasil, que eles denominaram de índios, mas é um termo pejorativo, porque eles achavam que tinha chegado aqui na Índia, por isso que eles denominaram os nativos daqui de índios, mas na verdade é um termo que não deveria ser usado, certo? Então, assim, percebemos que antes dos nativos que Pedro Álvares Cabral e toda a corte portuguesa encontrou aqui no Brasil, percebemos que antes deles habitaram muitos e muitos outros povos há cerca de milhões de anos atrás. E que esses povos, segundo esses cientistas e arqueólogos, surgiram da África e migraram aqui para a América, ou pelo Estreito de Bering, pela hipótese do Estreito de Bering, que é aquela faixa de terra que eles atravessaram, ou pela Oceania, atravessando o Oceano Pacífico, em pequenas embarcações. Esses povos eles se espalharam tanto para o continente, pelo continente americano, como pela Europa e como pela Ásia. Então, minha gente, prestem atenção nesse vídeo aula, façam a atividade e tenham uma boa semana e que Deus abençoe cada um de nós.